Olá a todos, eu me chamo Natália Vilas Boas e faço parte do Laboratório de Modelagem Agroambiental da Embrapa Informática Agropecuária. E na aula de hoje será apresentada uma ferramenta para a aproximação de equações diferenciais ordinárias usando o R. Bem, nós sabemos que as equações diferenciais ordinárias são fundamentais para a modelagem matemática de vários fenômenos físicos, químicos, biológicos ou qualquer fenômeno que possa ser descrito em termos de taxa de variação. Nós podemos citar, como exemplo, a representação do crescimento de uma população, a velocidade de reações químicas ou até mesmo a trajetória de deslocamento realizada por um corpo. Existem métodos para se resolver analiticamente uma EDO. Nós até já vimos alguns, mas nem sempre é possível se obter uma solução analítica, seja por ela ser muito complexa, inviabilizando a sua avaliação, seja por não haver uma expressão que possa descrevê-la analiticamente. Neste caso, os métodos numéricos são a saída para se encontrar uma solução tão aproximada quanto se deseja da solução analítica. Existe uma infinidade de métodos numéricos para se aproximar à solução de EDOs, cada um com sua particularidade. A determinação de qual forma de análise deve ser utilizada irá depender tanto das características das equações diferenciais que estão sendo avaliadas, quanto de que tipo de informação está se buscando. O método de Euler, por exemplo, é um método mais simples para a aproximação da solução de EDOs. O problema é que, embora ele funcione razoavelmente bem em alguns casos, não é possível se obter resultados satisfatórios para problemas mais complexos. Pois bem, a gente poderia resolver isso implementando métodos mais sofisticados e que façam melhores aproximações. Afinal, a integração numérica é um tópico bem extenso e existem diversas possibilidades. Mas será que não seria mais simples e direto se a gente já tivesse à nossa disposição a implementação desses métodos? Afinal, isso nos daria a oportunidade de investir mais do nosso tempo tratando do problema em si, ou seja, a gente teria mais tempo para tratar da parte analítica do problema, e dando ênfase à discussão dos resultados e à avaliação deles, e menos tempo para fazer a implementação do método numérico que nos aproximou o resultado obtido. No R, a ferramenta mais popular para se fazer isso é o pacote DSolve. O DSolve é composto por um conjunto de funções que resolvem problemas de valor inicial de um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, de equações diferenciais parciais e de equações diferenciais algébricas. As funções do pacote servem como interface entre o R e outras linguagens. Por exemplo, o DSolve usa a biblioteca ODEPEC, que é escrita na linguagem Fortran, para implementar os métodos LSODA e os seus variantes, como o LSODA-R, o LSOD e o LSOD-S. Nós podemos mencionar também o uso da linguagem C por meio do DSolve, onde ele utiliza essa linguagem para implementar os integradores numéricos da família Runge-Kutta. Dessa forma, uma pessoa que tem familiaridade com a linguagem R, mas não tem com a linguagem C ou com a linguagem Fortran, vai poder utilizar esses pacotes sem precisar usar, pelo menos diretamente, essas linguagens, trazendo muito mais flexibilidade para o usuário. A aproximação da solução de equações diferenciais ordinárias com o DSolve exige basicamente 4 passos. O primeiro deles é definir a equação diferencial ordinária, isso é, qual é a formulação matemática que descreve o problema que eu estou tratando. O segundo passo é escolher um intervalo de tempo ou uma sequência de tempos em que se deseja obter a solução. O terceiro passo é fornecer os parâmetros da equação diferencial ordinária e as suas condições iniciais. Finalmente, no quarto passo, a gente informa a função, a sequência de tempo, os parâmetros e condições iniciais para a rotina que vai executar a integração, escolhendo o método de integração numérica que a gente queira
entre os que estão disponíveis no Dissolve. Esses são os 4 passos básicos para se realizar a integração numérica com o pacote. Mas caso o modelo possua uma descontinuidade, isso é, caso os valores das variáveis de estado mudem abruptamente sob alguma condição de tempo ou de situação do estado, é possível definir 2 entidades, que são elas o acionador e o evento. O acionador vai avisar ao integrador numérico que uma descontinuidade ocorreu naquele momento da integração. E o evento se trata de uma função que vai calcular os valores das variáveis de estado naquele momento, indicando assim a descontinuidade do modelo. A seguir, a gente vai ver o funcionamento do pacote tanto para um exemplo mais simples, quanto para um exemplo que contenha a ocorrência de um evento. Então, pessoal, nós vamos agora usar o pacote no R, né? Vamos fazer isso aqui através do RStudio e o primeiro passo tem de ser a instalação do pacote, né? Então, nós vamos fazer isso aqui através do comando install packages. Então, a gente escreve aqui o nome do pacote e aí ele vai ser instalado. A gente não deve ter nenhum problema quanto a isso. Pronto, o pacote já está instalado. De maneira alternativa, a gente podia ter vindo aqui em Tools, Install Packages e ter escrito aqui o nome do pacote. Ele autocompleta e clicar aqui em Install, mas agora já está instalado, né? A gente pode carregar a biblioteca pelo comando Library, escrevendo aqui o nome do pacote, né, Dissolve, e certo. Se a gente vier aqui nessa aba Packages, ele já vai estar aqui com esse check, né, porque ele foi carregado. Isso permite que a gente acesse os métodos da biblioteca sem ter que primeiro chamar aqui o nome do pacote. Mas eu prefiro usar assim, que a gente consegue, pelo menos nesse caso, né, conhecer os nomes dos métodos, né, que está disponível nesse pacote. Então, navegando aqui, você vai ter acesso, né, a uma breve descrição dos métodos, né, os argumentos que se precisa. Então, aqui, ó, o método de Euler, o LSOD, o LSODA-R, LSOD. Mais um pouquinho aqui, ó, Range-Kutta. Então, a gente vai querer usar aqui esse comando ODE. E o que é que esse comando faz? Para isso, a gente pode acessar o help, usando essa interrogação aqui, né? Então, ó, esse comando, o que é que ele faz? Né? Ele resolve um sistema de equações diferenciais ordinárias. Ele é um wrapper sobre os solvers, né, que eu já mencionei na parte anterior. Então, por exemplo, se o pacote tem um solver, por exemplo, o LSODA, ele é inscrito em Fortran, vamos supor, daí o pacote que chama lá internamente o Fortran. Então, a gente quanto usuário do R, né, só precisa saber de R. Então, vamos conhecer agora os argumentos desse método. Então, o Y aqui, ele representa o estado inicial do sistema, né? Então, os estoques iniciais. Esse argumento times, ele indica a sequência de tempos em que eu vou receber meu output. Então, os pontos em que eu vou receber a solução do meu sistema. Esse argumento func representa o próprio sistema de equações, né? Então, ele é uma função do R que calcula as diferenciais.
E esse argumento params, ele é composto por eventuais parâmetros que pertencem à função. O method, ele corresponde ao método, obviamente, de integração numérica que eu vou querer usar. Então, a gente tem aqui os métodos disponíveis, né? Onde o default é o LSODA. Então, agora que a gente já instalou o pacote e já explorou um pouco os métodos dele, vamos para um primeiro exemplo. E nesse primeiro exemplo, a gente vai lidar com a interação entre duas espécies. Essa relação vai ser a de predação. A predação é uma relação ecológica em que apenas uma espécie é beneficiada. Nesse tipo de interação, os indivíduos de uma espécie, os predadores, matam e se alimentam de indivíduos de outras espécies, a presa. E para ilustrar aqui, a gente traz o lobo como a espécie predadora e a ovelha como a presa. Esse modelo, essa interação, ela pode ser descrita pelo modelo de Lotka-Volterra. Então, aqui a gente traz primeiro uma parte da primeira equação, onde a gente tem que, na ausência do predador, a população de presas aumenta a uma taxa proporcional à população atual. Assim, a gente tem que, se não houvesse, né, os predadores, a população de presas aumentaria essa taxa de alfa vezes o número de presas. Já na ausência de presas, a população de predadores decai. Sendo assim, se não há presas, a taxa de decrescimento, do caso da população de predador, vai ser de gama vezes a população atual de predador. O número de encontros entre presa e predador é proporcional ao produto das duas populações. Estes encontros fazem com que a população de predadores cresça, enquanto as de presas diminui. Com isso, a taxa de crescimento da população de predadores é aumentada por um termo da forma delta vezes o produto entre as duas espécies, enquanto a taxa de crescimento da população de presas é diminuída por um termo da forma beta vezes o produto entre das duas espécies, onde todas essas constantes são positivas. Então, para resumir tudo, a gente tem na primeira equação a taxa da população de presas, como ela evolui no tempo. A segunda equação, a taxa de predadores. E para a gente recapitular também, todas essas constantes, elas são positivas. Alfa é a taxa de crescimento da população de presas na ausência de predadores. Gama é a taxa de declínio da população de predadores na ausência de presas. Beta é a medida de efeito da interação das espécies no crescimento da presa. E delta é a medida do efeito da interação das duas espécies no crescimento do predador. Então, para a gente começar esse primeiro exemplo, eu vou começar com os valores iniciais de presa, né? No tempo inicial vai ser 80 e o número de predadores vai ser de 30. A gente vai adotar alfa igual a 0,25, beta e delta igual a 0,01 e gama vai ser igual a 1. Vamos agora, então, começar a implementação do nosso modelo. Para isso, eu vou criar aqui essa primeira variável, o y inicial, que ele vai ser um vetor com a população inicial da presa e do predador. Então, na primeira posição, a gente vai ter o número inicial de presas, que a gente citou aqui como 80. Na segunda posição, o número de predadores, que é 30. Feito isso, agora a gente vai criar essa nova variável times, que vai ser os pontos que a gente quer que o método do pacote devolva a solução do problema. Então, a gente pode criar aqui uma sequência que ela vai iniciar no tempo zero. Ela vai até o tempo
50, por exemplo, e com incrementos de 0,1. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui, ó, times agora é um vetor, que ele se inicia no 0, vai fazendo incrementos de 0,1 em 0,1, até a última posição, que é o 50. Vamos agora criar uma nova variável, chamada parms, que ela vai ter as constantes, né? O alfa, o beta, o delta e o gama. Então, aqui vai ser um vetor, onde o alfa vai ser 0,25, o beta vai ser 0,01, bem como o delta também vai ser 0,01, e o gama vai ser 1. Agora, a gente vai criar a função, né? A gente tem aqui a descrição matemática do modelo e a gente quer passar isso para o R por meio de uma função. Então, aqui mais uma vez a gente cria uma variável, vamos chamar de LV, que vai ser uma função. Então, os argumentos dessa função vão ser um t, um y e par. Toda função que eu esteja definindo para usar no pacote, ela tem que ter essa estrutura aqui. Quer dizer, ela tem que ter esses 3 argumentos. O primeiro argumento, ele sempre vai equivaler à variável independente, né, do meu sistema de equações. O segundo argumento vai ser um vetor com as variáveis de estado, e o terceiro argumento vai ser eventuais parâmetros que existem nessa equação. Então, poderia nomear aqui com qualquer outro nome, botar tempo, por exemplo, mas sempre sabendo que ela obedece essa sequência que eu falei. Então, vamos definir agora. Então, vamos colocar aqui o comando if. Então, a gente vai transformar numa lista o y e o parâmetro. Isso quer dizer o quê? Quando eu recebo esses 2 vetores, eu vou concatenar eles. Quando eu faço esse C, que eu crio um vetor, né, e incluo 2 vetores dentro, eu estou concatenando esses 2 vetores. E desse vetor resultante, eu estou transformando numa lista. E o que é que vai acontecer então? Com esse comando aqui, eu posso chamar aqui as posições desse vetor ou desse, que eles agora são um só, né, pelo seu nome. Então, a gente vai ver isso mais claramente. Então, tudo isso dentro desse escopo aqui. Então, fica bem mais fácil de eu conseguir definir, escrever a equação, né? Fica mais bonito. Então, a gente vai deixar isso mais claro assim que eu começar a escrever. Então, vamos botar aqui a diferencial, né, das presas. Vai ser alfa, então a gente consegue fazer isso. Vezes o número de presas, menos beta, vezes o número de presas, multiplicado pelo número de predadores. E também a taxa de predadores, que vai ser o negativo de gama, vezes o número de predadores, mais delta, vezes o número de presas, vezes o número de predadores. Então, caso eu não tivesse usado esse comando aqui, eu teria que fazer o seguinte. O meu vetor de parâmetros, por exemplo, no alfa, eu teria que fazer par
E no R, né, a gente começa com 1, então fazer 1 aqui. Então, aqui ia ser par de 2. Então, dependendo do problema, né, pode ser que não fique muito viável. Então, fica muito mais claro da gente conseguir enxergar se a gente puder chamar pelo nome essas variáveis. Então, agora, o que é que essa função vai retornar? Na verdade, vamos primeiro aqui criar um vetor, onde eu vou concatenar aqui o resultante da diferencial de presas e de predadores. E o retorno dessa função deve ser uma lista, onde a primeira posição dessa lista é um vetor, na verdade, com as diferenciais. Então, a gente simplesmente coloca aqui diff. Então, agora a gente tem a função que descreve o nosso modelo. Outro ponto importante é que esse vetor com as diferenciais, ele deve estar na mesma ordem que eu defini esse vetor aqui com os estoques iniciais. Então, eu não poderia trocar e, de repente, primeiro colocar a diferencial do predador aqui e depois da presa. Tem que obedecer a mesma ordem. Mas vamos continuar, então. Então, agora a gente vai fazer a chamada aqui do método ODE. O método ODE, ele vai retornar a solução, né? Então, já crio aqui essa variável solution. E chamamos aqui ODE, já aparece aqui as opções. Então, o meu y inicial vai ser aqui. O segundo argumento aqui, né, o times, ele também chama times. O argumento func, ele chama LV. E o params também chama params. Se eu não tivesse nenhum parâmetro, se eu tivesse colocado tudo na mão aqui, ponto 25, ponto 01, eu colocaria que é nulo, por exemplo. Mas a gente tem, então tá aqui. O método default é o lsoda. Então, aqui esse argumento recebe uma string, então posso escolher, eu vou botar aqui só para ficar direitinho, mas já está setado como lsoda. E agora é só a gente rodar esse método. Vamos imprimir, então, a variável solution, que ela vai ter a solução do nosso problema. Então, aqui, deixa eu trazer para o começo. Tá. Então, aqui, ó, nessa primeira coluna, a gente tem o tempo, né, como foi definido de 0.1 em 0.1. Na segunda coluna, a gente tem toda a trajetória da população de presas. E na terceira coluna, a trajetória da população de predadores. Então, a gente pode aqui também plotar o resultado. Então, aqui a gente vê a variação da população de presas e nesse outro gráfico, a variação da população de predadores. Então, esse foi o primeiro exemplo, né, bem simples, para a gente ilustrar como é que uma das maneiras, né, de se utilizar o pacote desolve através do método ODE. Agora vamos mostrar um exemplo onde acontece um evento. O problema vai ser uma bola que ela é lançada verticalmente a partir do chão. Então, vamos mostrar aqui a formulação do problema. A gente vai ter que a altura inicial dessa bola é 0, né? Ela vai ser lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo
Então, y' vai ser 10 e a aceleração dessa bola vai ser o valor da gravidade, de 9,8. E quando essa bola atinge o chão, uma vez que ela foi lançada, ela quica. A equação, nesse caso, vai ser uma EDO de segunda ordem, onde ela é dada pela segunda derivada de y, que vai ser o negativo da gravidade, e os valores iniciais serão y de 0 igual a 0, que vai ser a altura inicial da bola, e a primeira derivada de y vai ser a velocidade inicial de lançamento da bola, igual a 10. Para resolver numericamente essa EDO de segunda ordem, nós vamos transformá-la em uma EDO de primeira ordem, substituindo a primeira derivada de y por y2. E vamos chamar y de y1. Então, a gente vai ficar aqui com a primeira derivada de y1 é igual a y2, e a primeira derivada de y2 vai ser o negativo da gravidade. As condições iniciais, a gente vai ter que y1 de 0 é 0, e y2 de 0, que corresponde à velocidade, vai ser igual a 10. Então, vamos agora começar nosso segundo exemplo. E eu vou iniciar criando a variável ball, que vai receber uma função com as nossas equações. Então, vai ser uma função, a gente sabe que tem que ter aqueles 3 argumentos, né, onde o primeiro é a variável independente, o tempo, o segundo são os estados e o terceiro são os parâmetros. Então, como a gente pode ver a diferencial, né, de y1 é o y2 e a diferencial de o y2 é o negativo da gravidade. Então, eu vou colocar aqui explicitamente 9,8, já que esse valor não vai mudar, né? A gente sabe que a função ela deve retornar uma lista. Então, vou colocar aqui a lista. E que a primeira posição dessa lista deve ser um vetor com as diferenciais. Então, vou criar esse vetor com dy1 e dy2. Feito isso, vamos criar agora nossas condições iniciais. Então, vou chamar aqui essa variável y inicial, que vai ser um vetor também, com a altura inicial e a velocidade inicial. Então, a altura inicial vai ser 0 e a velocidade inicial 10 metros por segundo. Próximo passo, vamos criar a malha de tempos, né, que a gente vai receber nossa solução. Mais uma vez, vamos fazer aqui uma sequência, onde o valor inicial dessa sequência vai ser 0, o tempo inicial final vai ser 20, e o nosso passo, vamos colocar aqui 0,01. Então, vai ser criado um vetor de 0 a 20, né, particionado em intervalos de 0,01. Vamos ver o que acontece com o que temos até agora. Então, sem eventos, o que é que a gente vai obter como resultado? Então, vou criar aqui a variável de saída com os resultados do DSOLVE, a variável out, né? Vamos chamar aqui o método ODE. O y vai ser o y inicial, o tempo, o argumento times, né, se chama times também, e a nossa função se chama ball. Então, já rodamos, vamos imprimir aqui, ver o que aconteceu. Então, ó, a gente vê aqui valores negativos, né, então, vê. Para essa primeira coluna aqui que corresponde, né, o nosso y, a altura, a gente está tendo
valores negativos, né? Então, não é muito bom. Vamos dar uma olhada graficamente. Então, a gente vê aqui que a bola, né, ela foi atingindo valores negativos de altura e foi embora, furou o chão e se foi. Enquanto que a velocidade, né, foi aumentando também negativamente. E para a gente dar o efeito, né, dessa bola que quando ela vai atingir o chão, ela vai quicar, a gente tem que aplicar a ocorrência de eventos. Então, vou botar aqui, eventos. E a gente vai definir primeiro o acionador do nosso evento. Então, vamos definir a variável trigger, que ela vai ser uma função da mesma forma que eu criei aqui no nosso sistema. Então, D, Y, P. Poderia ter nomes diferentes, tá? Isso em relação à nossa primeira equação, mas eu vou deixar igual. E o nosso evento, o nosso acionador, ele tem que ser acionado em que momento? No momento em que a bola atinge ao chão, né? Então, quando a bola atingir a altura, né? Enfim, quando ela atingir o valor nulo, né? Que representa que a bola está ao chão, ou quando eventualmente o integrador der um resultado negativo, né? Um pouco abaixo do que zero, também a gente vai querer que esse evento seja acionado. E, de certa forma, também esse evento tem que ser acionado no momento em que a bola obedeça à situação de também ter velocidade negativa. Então, o conjunto dessas duas condições vai me acionar o evento. Então, se a bola atingiu valores menores ou iguais a zero e a velocidade é negativa, esse evento vai ser acionado. E um evento é acionado quando o acionador retorna valor nulo. Caso nada disso ocorra, eu posso retornar qualquer valor. Vou retornar aqui 1. Certo, a gente já definiu o acionador do evento, vamos definir agora o próprio evento. Então, vou criar aqui uma nova variável, também vai ser uma função com esses três argumentos. E qual vai ser o comportamento, né, que eu quero ter das minhas variáveis de estado quando o evento ocorra? Então, caso o integrador me devolva, né, uma altura da bola negativa, eu vou dizer que não, essa altura não é negativa, na verdade, essa altura é nula. E bem como a velocidade também vai ter uma mudança. A velocidade, a bola vem caindo, então ela tem uma velocidade negativa, e para fazer com que ela quique, eu tenho que alterar o sentido da nossa velocidade. Então, eu altero, dando aqui o valor negativo, e sendo assim, a velocidade vai ter valor positivo, porque eu vou multiplicar ela aqui. Mas também a nossa bola, a velocidade dela vai se dissipar um pouco. Então, eu vou dizer aqui que ela vai ter apenas 90% da velocidade com que ela bateu ao chão. Então, definimos aqui. Vamos adicionar aqui a nossa chamada para ver o que acontece. Então, a gente adiciona esse argumento loadFun, que vai ser o nosso acionador, e também o evento, que ele é uma lista onde o evento
na verdade, aqui vai ser a função, que ela sim vai ser a evento. E essa outra variável root, que vai ser a booleana true. Então, o que é que a gente tem aqui? O evento, ele é composto por uma função, que é a que a gente definiu aqui, e esse evento vai ser acionado quando uma raiz for atingida. Então, quando o meu root fun retornar o valor nulo. Eu posso ter outro tipo de evento, por exemplo, nesse caso, a gente tem a ocorrência de evento mediante um comportamento do estado, né? Por outro lado, a gente pode ter eventos que ocorram em tempos predeterminados, ou seja, ele não vai depender de um acionador, ele vai ser uma função, mas ele vai depender apenas de um vetor de tempos. Então, eu posso ter um evento que ocorre de tempos em tempos. Então, eu colocaria aqui C, para criar um vetor, né, com todos os tempos em que o nosso evento vai ocorrer. Então, o evento ocorreria no tempo 3, no tempo 7.6, e assim a gente estabeleceria quando esse evento ocorre. Mas no caso aqui da bola, ele ocorre com o acionador, dada por uma função. Então, vamos rodar aqui. Ocorreu alguma coisa? Ah, tá, aqui eu não retornei nada. Então, ele só retornaria a última linha. Então, aqui, na verdade, eu quero retornar todo o estado, né? Então, rodamos aqui. Ó, a gente já imprimiu o resultado. E agora sim a gente tem, vamos até nomear aqui, dar nome aos títulos. No primeiro gráfico a gente tem a altura e no segundo a gente tem a velocidade. Então agora sim a gente tem esse comportamento da bola quicando quando chega ao chão. E esse foi nosso segundo exemplo, dessa vez, né, representando a descontinuidade do modelo, né, através da ocorrência de eventos.